Depois de ter inicialmente sinalizado que o seu governo teria uma política econômica responsável e que, por consequência, as perspectivas de crescimento econômico, geração de emprego no Brasil, inflação, eram positivas, o que fez com que o dólar despencasse em relação ao real inicialmente depois da sua eleição, as bolsas subissem muito, as taxas de juros caíssem nos mercados futuros, em função do fato de que, com André Lara Rezende e Pércio Arida liderando a equipe econômica de transição, esperava-se que viesse um ministro da Economia com uma linha parecida. Nos últimos dias isso mudou. Primeiro surgiram boatos que o ministro da Economia seria Fernando Haddad. E mais recentemente, hoje, o próprio Lula deu declarações de que não faria sentido ficar focando em metas fiscais, em superávit primário, em corte de gastos, que o que a gente realmente precisa se preocupar é com o bem-estar da população. O resultado foi que num dia em que as bolsas internacionais sobem 3%, o Brasil sobe. No Brasil, ela cai 3%, 6 pontos percentuais de diferença. O dólar, desde dos boatos de que seria Fernando Haddad o ministro, e agora, por conta das declarações de Lula, subiu de 5,04 para 5,33. E você pode estar perguntando, e eu com isso? Tudo com isso. Na hora que o dólar sobe, os produtos importados ficam mais caros. Então, por exemplo, um produto que custe $100 chegava no Brasil há 3 dias a R$ 503. Agora, 534. Mais inflação. Como a inflação sobe, para segurar os preços mais altos, o que a gente acaba tendo que fazer é elevar a taxa de juros, encarecer o crédito, dificultar para quem vende, repassar o aumento de custos para o preço de venda dos produtos. Quando isso acontece, as pessoas acabam comprando menos para segurar a inflação, só que as vendas caem. Quando as vendas caem, a gente perde o emprego. Aliás, é exatamente a mesma coisa que acontece quando o preço de ações começa a cair significativamente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra? Então você não viu as manchetes de ontem de que o Facebook demitiu 11 mil pessoas depois que o preço das suas ações nos últimos meses caíram mais de 70%. Recado muito simples. Por que precisa levar a sério a meta fiscal? Por que precisa de superávit primário? Por que precisa cortar os gastos do governo como uma profunda reforma administrativa? Exatamente para cuidar da vida das pessoas. O que a gente vai ter é destruir a vida das pessoas se a gente não tomar muito cuidado com tudo isso, com o equilíbrio macroeconômico, que o Lula hoje também falou que isso não é importante. Isso é que garante que a vida das pessoas possa melhorar. Sem isso, o que a gente vai ter vai afundar a economia brasileira, somem os empregos, a gente vai ter uma perda de riqueza gigante e aí a vida de todo mundo piora. E diga-se de passagem, o próprio futuro do governo Lula estará em risco e ele deveria saber disso, porque todo esse filme que eu contei para vocês, a gente já assistiu. Foi o que aconteceu no governo de Dilma Rousseff, quando ela optou também em deixar de dar atenção para essas questões fiscais. O governo podia gastar o que quisesse, achava que não tinha problema, e o que acabou acontecendo foi a nossa economia afundou nesse processo de gastos descabidos e das pedaladas fiscais. Dilma acabou passando por um impeachment e o Brasil inteiro sofreu, e até hoje, de forma indireta, sofre as consequências disso tudo. Está na hora do Lula ser sério, garantir o futuro do seu governo e principalmente do Brasil para todos nós brasileiros. E para isso, a primeira coisa que ele vai ter sim que dar muita atenção é para a questão fiscal. Sem isso, ele vai jogar esse futuro brasileiro por água abaixo e o dele próprio junto.